Hoje no programa 9 Minutos a gente conversa com um grande vulto da imprensa capixaba, dando sequência a um programa, um projeto mais especial aqui dentro do próprio 9 Minutos, que é o de resgatar grandes vultos da nossa imprensa e que através deles nossa imprensa chegou ao grau de desenvolvimento e mesmo maturidade profissional que hoje ostenta. Eu vou conversar com o jornalista, colunista Marílio Cabral Perpétuo. Marílio, trouxemos aqui semana passada o Eleiço, sem saudosismo, mas é um preito, é uma homenagem aos caras que abriram grandes caminhos. E você, na área do colunismo, você sempre se impôs como talvez um dos mais elegantes colunistas que nós já tivemos. Elegante que eu digo no texto, na coisa do texto. Então está querendo trazer essa imagem de você, porque você hoje baixou a bola, se recolheu, meio que exilou-se profissionalmente, não está escrevendo mais. Eu acho que a última vez que você fez uma intervenção foi no Metropolitano do Darinho Cruz, em 2003. 2003. Mas vamos resgatar isso um pouco. A sua história, quando começou? Começou por acaso. Jamais imaginava virar jornalista ou qualquer outra coisa. Não tinha plano. Com 17 anos, me julgaram no jornalismo, de onde eu não saí nada. E através do qual consegui obter tudo. Mas te julgaram como, cara palha? Como que você chegou lá? Então me julgaram. Plínio Marchini, você conheceu? Passou pela casa aqui? Passou pela casa, implantou a parte nova aí do Jornaleco, Jornalão, né, da época. João trouxe ele para cá e fez. Mas, na época, Plínio trabalhava em 7 dias e Vida Capixaba. Era um semanário, o semanário mais bonito que já teve no estado, em cores. E a revista Capixaba, era tudo de um dono só. Ele tomava conta e representava esses dois órgãos na Assembleia Legislativa. Os jornalistas eram até então credenciados lá. E tinha um credenciado do jornal O Diário, que era um professor de inglês e de português, chamava-se Jesse Barnes. E Jesse estava se desligando desse credenciamento na Assembleia para ir, porque havia sido promovido a secretário de O Diário. E pediu a Plínio, estou precisando. Jornalista era difícil, não tinha escola, não tinha formação. Pediu a Plínio a indicação de um nome para ocupar o lugar dele na Assembleia. Enfim, cobrir a Assembleia para o Diário. Plínio disse, eu tenho sim. Ele veio conversar comigo. Eu, 17 anos apenas, nunca tinha feito nada. Disse, Cabral, você vai ser jornalista. Eu disse, vou, que bom. Ele conversou comigo e disse, mas como que eu vou? Ele disse, você lê muito, eu sei. Ele vivia me emprestando livro de Eça de Queiroz. E eu e ele comprávamos o Jornal do Brasil todo dia, já naquela época, na banca do Copolilo. Disse, está bem. Me apresentei ao camarada e ele me orientou de que forma precisava ser feita a cobertura da Assembleia. Qualquer coisa ele, vamos dizer, refaria as notícias lá. Não precisou. A orientação que ele me deu, eu cumpri direitinho. Chamava-se refundia os textos, né? Está com a memória melhor que a minha. Porque eu estou aqui, batalhando ainda. Mas então eu comecei onde só os figurões acabam, quer dizer, em coluna. Fui fazer uma coluna de cara porque... Você já começou pelo alto, na verdade. Já comecei pelo alto. Pelo alto. Porque a coluna é o filé do jornalismo, né? Consegui me equilibrar, devo ter ido bem, porque fiquei a vida toda nisso, né? Você foi referência para várias gerações. Não saí disso. Então, chamava-se apenas com aqueles nomes de antigamente, chamava-se Assembleia e Outras Notas. Quer dizer, evidentemente, depois a gente estabilizou. Mas então você, no começo mesmo, foi na cobertura política. Na cobertura política. Depois depois eu é promovida a colunista. Promovida a colunista, eu passei para o lado empresarial. Já enxergava um bom filé, porque eu tinha Você já anteviu o jornalismo econômico? Já antevi. Anteviu o jornalismo econômico. E comecei a fazer o quê? Frequentar a Federação das Indústrias, Secretaria da Fazenda, depois Secretaria de Desenvolvimento.
e passei a criar boas informações e boas fontes. E a partir dali fui desenvolvendo, né? Uhum. Os bastidores políticos não te tesavam, não, né? Sim, muito. É. Muito. Porque você nunca deixou de externar uma visão um tanto quanto depreciativa da classe política, né? Mas eu participei ativamente de campanhas, inclusive. Eurico Rezende, por exemplo. Eurico é meu padrinho de casamento, acabou virando meu padrinho de casamento. Adalberto Simonada, que veio a ser presidente da Assembleia, eu virei padrinho de casamento dele. Ajudei muito Adalberto, ajudei muito Eurico em campanhas e em desenvolvimento de esquemas políticos. Raul Gilberti, depois que veio a ser candidato ainda em época de eleição indireta via Assembleia, também ajudei bastante e fiz muita ligação boa com ele, com os filhos. Tadeu virou prefeito de Colatina, depois virou deputado também por Colatina. Você está... É até uma esnobação, porque quando você repassa os seus vínculos, você está, por acaso, citando nomes que foram sumidades, grandes expressões na nossa cena política, né? Estadual, por estadual, enquanto. Estadual, nacional também, né? Você teve relações próximas? Sim, depois é que eu evoluí, passei a ter amizades boas, assim, como presidente da República, Zé Sarney, amigo meu, de hospedar aqui em casa, de recebê-lo, de ter desenvolvimento de amizades posterior a poder. Com o presidente JK também você teve algum tipo de relação? Tive desde cedo. Meu pai era parente dele e era de Diamantina também, tá certo? Fui uma vez, já mencionei até com você em conversa particular, fui uma vez, eu tinha 10 anos de idade, fui à festa com o Juscelino em Diamantina, junto com o papai. Juscelino era prefeito de Belo Horizonte. A propósito, Marília, como é que foi essa relação sua? Porque é interessante a profissão do jornalismo, né? Principalmente depois que o jornalismo perde aquela arrogância do início da profissão e se percebe que ele está permanentemente numa trincheira e vê as pessoas se sucederem, se alternarem no poder, ele entende que não tem razão para entender que aquele poder que a profissão lhe dá não é dele, é da profissão, né? Como é que foi a sua relação com esses governos desde então? Vamos considerar, você pegou 54, você pegou Jones Carlos Lindenberg. Peguei. O jornalismo na época, os jornais eram políticos, eram de Cada facções jornal políticas. Sim. A Gazeta era de PSD, tradicionalmente, e a Tribuna e o Diário sempre no lado mais fraco, lado de oposição. Então você ficava marcado, né? Como eu comecei no Diário, eu fiquei sempre numa posição de oposição, vamos dizer assim. Mais estilingue do que vidraça. Permanentemente. Em função disso, uma época, no governo de Carlos Lindenberg, por exemplo, eu cheguei a pegar 17 processos na justiça. O governo me processando, porque falando mal dele, falando isso aqui. Sabe quem era meu advogado? Eurico Rezende. Eurico que me defendia e me tirava de tudo. E isso veio a gerar uma amizade que eu já mencionei para você, que acabou virando meu padrinho de casamento e tudo. Agora existiam antagonismos, me parece, naquela época, mas não existia aquela inimizade visceral. Não. Eu me lembro de Cláudio, de Plínio Marchini, aqueles artigos deles virulentos a respeito do Papa Terra, você se lembra? E foi trabalhar depois, foi montar a TV Gazeta, inclusive. Exatamente. Mas eu próprio depois trabalhei na Gazeta também, levado para o seu Eugênio, com quem eu tinha uma amizade sensacional, cordial, afetiva. Fui trabalhar na época, fui fazer coluna em A Gazeta. Na verdade, você trabalhou no Diário, além dos 7 dias e da Vida Capixaba. Revista Capixaba. Você trabalhou no Diário. O Diário, a Tribuna no mar, trazido pelo próprio João Santos. Vim escrever o Giro, escrevia Giro até então. Quando o João me trouxe para cá, João disse assim, você tem nome e sobrenome, eu não quero Giro não, eu quero lá em cima assim. E foi ele que botou, Marílio Cabral Perpétuo. Você, nome e sobrenome, chega de Giro. E ficou o Marílio Cabral Perpétuo quando ele me trouxe para cá, que a última página da Tribuna, o jornalão, então, que você dirigia, veio a dirigir depois, na época, né? A última página era feita por mim, 50 notícias, pelo menos, diárias.
Era a grande pauta dos outros jornais. Posso dizer para você, Não era, sem eu sei. modéstia. Era. Não precisa ser modesto. Não será confundido com cabotinismo, porque de fato era mesmo. Não, é porque o pessoal da Gazeta Não, dizia... e era um garimpo danado, porque depois nós vamos entrar nisso. Na sequência nós vamos conversar sobre a questão de estilo. Mas sabe por quê? Porque eu não usava telefone, eu batalhava, eu ia às fontes. Eu ia todos os dias à Secretaria da Fazenda, à Federação das Indústrias, ao Centro de Comércio, à Secretaria de Desenvolvimento, gerentes de bancos. Eles é que movimentavam dinheiro e que sabia quem estava comprando o quê, onde, sempre. Frequentava eles todos, conhecia eles todos, tinha uma relação íntima de amizade. E aí tinha as informações privilegiadas, no caso. Agora tinha também você, quem eram as referências de colunismo na sua época aí? Teve você, teve o Hélio Dória. Teve depois Luiz Eduardo Nascimento, que era filho de um general que veio servir aqui. Mais recente. O Luiz já estava enveredando para outra linha. Toninho Rossetti, que era um cara sério, morreu faz pouco tempo, trabalhou na Gazeta, fez um grande colunismo também, era uma pessoa decente, muito boa também de se lidar. Trabalhou aqui também numa época. Trabalhou, foi diretor. Foi diretor aqui. comercial também uma época. Porque eu também fui diretor comercial uma vez aqui da. Toninho era outra pessoa também que se pautava por uma postura extremamente elegante. Exatamente. Extremamente elegante. Exatamente. Você tem percebido essas mutações? Você vê, depois de você veio os infográficos, veio o jornal tabloide, veio a informação cada vez mais concisa. Ficou tão concisa que inventaram o Twitter, você viu, né? O negócio de se manda sua mensagem em 140 caracteres. E vieram juntos antes os releases, que eu nunca aproveitei. Os releases. Não, isso aí era escrúpulo de jornalista que gostava de apurar informação, mesmo que o release trouxesse uma boa informação. Duas coisas que eu sempre fiz questão. Nunca em minha coluna aparecia família minha, quer dizer, minha mulher, meu filho, que eram pessoas já de destaque aí, fotografia minha e deles, o fotógrafo tinha ordem para não fazer, o fotógrafo da coluna que eu sempre tinha, não se colocava. Ética. Eu acho que eu primei muito pela ética pessoal no jornalismo. Não aparecia nas minhas colunas, não dava o eu. Agora, tinha nessa época também, e contemplando todo esse cenário, o nosso cenário, digamos, o que seria hoje talvez o socialite, né? Você enveredou para aquela coisa que antecipou o jornalismo econômico, saiu do foco meramente do social para abarcar um universo maior. Deixa eu fazer um entre parênteses aqui com você. Quando o João me trouxe para cá, eu nunca antes tinha feito nada incursão na coluna, nada social. João, ele não me pediu, não. Ele me exigiu. Nós fizemos um contrato comercial e ele me exigiu de 20% a 30% de sociedade. Ele queria, disse, nós vamos desbancar o concorrente, você vai fazer coisa melhor, se você puser um molho social. Me convenceu a isso e eu tinha a obrigação de botar uma mulher bonita, de botar um acontecimento social. E aí não tinha como não botar, né? Um mundanismo, né? Uma certa mundanização na coluna. Exatamente. A partir Quer dizer daí, que teve o dedo de João Santos Filho nisso. pessoal. Bom, ele entendia das coisas. A nossa conversa com o Marílio Cabral Perpétuo, em função do nosso tempo estar esgotado, continua amanhã no programa 9 Minutos. Eu convido você, particularmente você que se interessa por um passado recente de Vitória, a estar conosco resgatando esse conhecimento. Marílio Cabral em 9 Minutos, de novo amanhã. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender